Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. Olá, bom dia, 11 horas, 6 minutos, está começando o CBN Esportes. E hoje, terça-feira, 26 de dezembro de 2023, após um feriadão de Natal. Meu Deus do céu, parece que fui atropelado por um caminhão, mas vamos lá, seguimos! Vamos de NBA, o Boston Celtics derrotou o arquirrival Los Angeles Lakers por 126-115. A partida aconteceu na Crypto Arena em Los Angeles. Kristaps Porzingis foi o destaque da vitória do Celtics com 26 pontos e 11 rebotes. Jason Tatum anotou 25 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Maior rivalidade da Liga Profissional Americana. Mas terça-feira dá a impressão que não temos notícias. O futebol campineiro está agitado, hein? Nesta entre-safra, nesta semana entre Natal e Ano Novo. E quem traz boas novas do Guarani Futebol Clube é ele, Antônio Lupi. Feliz Natal, Antônio Lupi. Já desejamos. E como foi a sua ceia desde sexta-feira até aqui? Lupércio, bom dia! Tudo bem, Carlão? Bom dia a você. Uma ótima terça-feira a todos que acompanham o CBN Esportes. Feriadão, quem mais trabalhou foi a mandíbula, né? Mastigando a todo momento. Era panetone, era chocotone, peru, leitoa, uma verdadeira festa alimentar. Eu quero ver, Lupércio, quem tem a personalidade de subir na balança nesse período. Eu não tenho coragem. Eu também não tenho coragem. Vamos deixar tudo para 2024. Ano novo, vida nova. Aliás, o Guarani já começa a definir os últimos detalhes. Na verdade, já está praticamente tudo pronto, porque amanhã, dia 27, acontece a apresentação do elenco do Guarani para a pré-temporada, visando o Campeonato Paulista e também a Série B do Campeonato Brasileiro. 5 contratações foram oficializadas pela diretoria do Bugre, além da renovação de Bruno Mendes, que fica no estádio Brinco de Ouro da Princesa até dezembro de 2024. Tá aí, notícia importante para o torcedor bugrino. O Bruno Mendes, que foi, ano passado, uma temporada razoável para boa, né? Chegou ali entre Paulistão e Série B e de ponto positivo fez o gol de empate do Bugre contra a Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli. E se você pensa, Antônio Lupi e ouvintes, que o futebol está parado, neste momento, pela 19ª rodada da Premier League, jogam Newcastle e Nottingham Forest. E o Newcastle em casa, hein? Do Bruno Guimarães. Lá está perdendo por 3-1 para o time de Danilo, né? Ex-Palmeiras. Era o time do Gustavo Scarpa e agora virou o time do Danilo. Resultado surpreendente. O jogo começou 9h30 da matina nesta terça-feira, dia 26 de dezembro. E o Fortaleza anunciou a renovação com Iago Pikachu até o fim de 2025. O jogador pertencia ao Shimizu S-Pulse do Japão. Ele estava emprestado ao Leão do Pici até o final deste ano, até 2023, 31 de dezembro. O Fortaleza adquiriu 100% dos direitos do atleta por R$ 2.400 milhões, parcelados durante o ano. Fábio Chaib, bom dia, boa terça-feira para você. Já retornou aos treinamentos, Fabião? Ainda está naquela fase de espera? Fábio Chaib ainda aguardando o sinal, meu caro Daniel? Posso chamá-lo? Fábio Chaib, bom dia, boa terça-feira. A ressaca tá braba? Como é que tá, Fabião? Fala, Carlão de Freitas, bom dia, Antônio Lupi, bom dia, ouvinte CBN, tudo bem, graças a Deus. Tudo Se certo. reapresentou?
Estamos aqui, né, Natal, com muita tranquilidade por aqui, muitos fotinhos, né? Muita alegria Imagina! no coração. Mas o noticiário dos times grandes de São Paulo deu uma reviravolta nos últimos dias aí. O Palmeiras está cada vez mais perto de dar um chapéu no São Paulo e anunciar o lateral esquerdo Caio Paulista. O jogador pertence ao Fluminense, mas está emprestado ao time do Morumbi até o dia 31 de dezembro. São Paulo queria comprá-lo, mas o Palmeiras ofereceu melhores condições de contrato. O jogador deve pular o muro. Caio Paulista deve ser jogador do Palmeiras. O São Paulo agora prioriza o ataque. Ferreirinha do Grêmio é o novo alvo da vez, mais uma vez. No Corinthians, o volante Gabriel Moscardo está perto do PSG. A negociação gira em torno de 20 milhões de euros, cerca de 107 milhões de reais. E quem chega ao Parque São Jorge é o zagueiro Adriano Martins, de 26 anos, que nas últimas 2 temporadas esteve no Novo Horizontino. O Santos tem encaminhado acordo com Jorge, lateral esquerdo do Palmeiras, que estava emprestado ao Fluminense e que já passou pelo Santos, inclusive, e também com o lateral direito Aderlan, do Red Bull Bragantino, viu, Carlão? Tá aí o Peixe se reestruturando, esta briga do Caio Paulista entre Palmeiras e São Paulo. Aliás, é uma tradição, né? São Paulo e Palmeiras entrarem aí em alguma guerra, né? Em alguma discórdia para contratações. Aí eu lembro de Richarlison, de Ilcinho, o próprio Dudu, que ficou na mira do tricolor aí. Então, hora Palmeiras vence, hora São Paulo vence. No caso, o Caio Paulista tá com cara de dar verdão, hein? E o Grêmio abre a semana com a missão de pensar no futuro de algumas peças do elenco. E o técnico Renato Portaluppi, mais 6 jogadores, têm contrato até dia 31 de dezembro. E ainda não renovaram, hein? Sem a definição, todos estarão livres no mercado a partir da próxima segunda-feira. Fique esperto, Grêmio! Antônio Lupi, boas novas no Moisés Lucarelli, Lupi? É isso, Carlão. O Meia Elvis já acertou todos os detalhes para a renovação de contrato com a Ponte Preta até o fim de 2024. A Ponte oficialmente ainda não divulgou, mas a informação ela foi confirmada por uma pessoa próxima ao jogador. Elvis vai para a 3ª temporada vestindo a camisa da Ponte Preta e, além do novo vínculo, o jogador tem algumas metas que, se forem atingidas, já garante a renovação automática para 2025. Tá aí, Elvis! Seria um presente de Natal neste momento, né? A Ponte escassa de boas notícias, mas esta do Camisa 10, sem dúvida alguma, é algo positivo para a Macaca para 2024. E o Zé Ricardo, hein, é o novo técnico do Goiás. O treinador de 52 anos será o responsável pela reestruturação do elenco. Zé Ricardo já trabalhou em diversos clubes do futebol brasileiro, Vasco, Flamengo, Botafogo, Internacional, fora do país também. O último trabalho do treinador foi no Cruzeiro, onde não foi tão bem. E você pode participar do nosso programa dia 26 de dezembro. Nos ajude a fazer o CBN Esportes através do WhatsApp 199 9186 9070 9186-9070. E pelo YouTube também, /CBN Campinas, você acompanha. Pode observar Antônio Lupi pós-ceia de Natal, Carlão de Freitas pós-ceia de Natal e Fábio Scheib, que já retornou aos treinamentos nesta semana pré-2024. Sabe que não foge muito disso, viu, Lupi? Não foge, porque olha, rapaz do céu, hein? O detox vai ter que ser gigantesco, o prejuízo foi grande, hein? Nós vamos para o... já estava esquecendo aqui, o nosso programa tecnicamente é comandado por ele, Valmir Bortoleto. Valmirzinho, sexta-feira acompanhei uma programação musical e lembrei muito de você. Imagino qual seja. Do nosso rei. E o homem do streaming, o homem online é ele, Daniel França. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. O intervalo é muito rápido, daqui a pouco a gente volta. Novidades no Brinco de Ouro, novidades no estádio Moisés Lucarelli. CBN Esportes Campinas.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11h17. Thaís Azevedo, guerreira, firme e forte após o Natal. Eu senti, Thaís, hoje saindo de casa, as ruas tranquilas. Já é aquele climão de feriado. Thaís, bom dia! Ótimo dia para você, Carlão. Bom dia para todo mundo. Olha, quem segue ali pela região do centro tem algum movimento. Por exemplo, ali pela Avenida Norte-Sul, sentido Taquaral, o motorista reduz a velocidade desde a Rua Américo Brasiliense até a Rua Gustavo Ambruche. No sentido Taquaral, são boas as condições. A Avenida Júlio Prestes tem lentidão somente sentido Rodovia Dom Pedro, na chegada ao Balão do Bela Vista. No sentido centro, trânsito fluindo bem. A Avenida Rosimbo Maia tem excesso de veículos pela pista da direita, da Rua Paula Bueno até a Avenida Brasil, sentido centro. No sentido oposto, o motorista faz um bom caminho. Rua Jorge Miranda tem boas condições pelas duas pistas. Quem segue ali pela Avenida Senador Saraiva reduz a velocidade pela pista da direita, desde a Rua Barreto Leme até a Avenida Campos Sales. Agora um alerta para o motorista que segue pela Rodovia dos Bandeirantes, aqui na nossa região, sentido capital. Tem excesso de veículos desde a Avenida Rui Rodrigues até o quilômetro 80, passando ali no Anel Viário Magalhães Teixeira, por conta de um caminhão quebrado, que está no acostamento no quilômetro 81. Esse caminhão, por conta disso, a faixa 3 está interditada e ele precisa de um guindaste ali para remover esse caminhão. Isso só vai ser feito hoje a partir das 22 horas, das 10 da noite. Então, o motorista redobra a atenção, porque tudo indica que vai ficar esse trânsito intenso o dia inteiro por ali, sentido capital. Agora, no sentido interior, as pistas seguem livres. Carlão. Obrigado, Thaís, que volta na programação CBN, 11h19. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até 1 hora. Anota aí, fgts.mercantil.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, o seu plano do coração com descontão. Acesse unimedcampinas.com.br. A Superliga entrou em recesso, só volta em janeiro. Na Superliga masculina, o Cruzeiro lidera a competição com 24 pontos. É isso, 24 pontos. O São José aparece na segunda colocação e na terceira posição a equipe do Minas. O Vôlei Renata está, por enquanto, na sétima colocação e fechou o ano com derrota por 3-2 para o Joinville, jogo que aconteceu na última sexta-feira no ginásio do Taquaral. Já pela Superliga Feminina, que também está em recesso, a equipe do Minas lidera com 21 pontos. O Flamengo está na segunda colocação e em terceiro, Praia Clube de Uberlândia. O SESI vem na quarta colocação, o Osasco quinto colocado e o Fluminense na sexta posição. A Superliga masculina retorna no dia 8 para o Vôlei Renata, que vai enfrentar o América fora de casa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. CBN Esportes Campinas. Onze horas 21 minutos. CBN Esportes hoje, terça-feira, 26 de dezembro.
Antônio Lupe, a galera já está em versão 2024 ou o pessoal está conosco, está participando do nosso programa através do 99186-9070? O pessoal está conosco, mesmo neste finalzinho, né? Na última curva de 2023. A galera tá participando aqui do CBN Esportes. Mandar um grande abraço aqui para o Oscar Shinkai. Ah, o Japa. O Japa. Bugrino de 4 costados. Alô, é o Japa do Bugre. Temos o Japa da Bugre. Ponte e temos o Japa do Bugre. Verdade. Bom dia, meus amigos da CBN. Espero que todos tenham passado um excelente Natal. Saudades dos amigos. Já desejando um 2024 maravilhoso e com muitas vitórias do meu Bugrão. Grande Oscar, obrigado pela participação. Gustavinho mandou mensagem pra gente aqui. Lá do Espetinho, tá sempre na audiência, mandou áudio. Amigo de Julião, né? Grande amigo de Júlio Nascimento. Daqui a pouco eu ouço o áudio. Quem mandou mensagem pra gente foi o Emerson, que manda aqui dias. Ele que manda dias, porque ele manda mensagem todos os dias. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro nosso grande amigo aqui, o Marques, que mandou mensagem. Tá falando do problema que foi relatado aí na participação do CBN Campinas. Sim. A gente vai encaminhar a mensagem. Muito obrigado. Quem mandou mensagem pra gente aqui também, deixa eu pegar o nome dele, Adilson, de Americana. Boa, Adilson. Está conosco, firme e forte, acompanhando a programação da CBN. Quem também mandou mensagem pra gente foi o Evandro Delvente, lá de Sorocaba. Grande Sorocaba. Aliás, Sorocaba nos abraça, hein? E quem também participou conosco foi o João Silva, torcedor da Macaca, sintonizado aqui na CBN, atualizando as informações da Ponte Preta. Daqui a pouco a gente vem com todas as informações, detalhes e tudo que envolve a Macaca neste dia 26. Começou a semana, Começou, né? A semana. Uma terça com cara de segunda. Ah, com cara de segunda. E, olha, pela movimentação na empresa, uma cara de sexta. Daqui a pouco acaba. 11 horas e 23 minutos. Fábio Chaib, já você traz o noticiário da nossa Pauliceia, dos 4 grandes do estado, mas o que movimenta também o futebol brasileiro é o Flamengo, né? Como é bom ter dinheiro. O Flamengo praticamente confirma aí a contratação de De La Cruz, Fábio Chaib. Será que está pintando um Mengão dominante na temporada que vem? Exatamente, Carlão. E o Flamengo deu como presente de Natal o uruguaio De La Cruz, né, que fez história no River Plate, e deu para a torcida esse presente de Natal, uma negociação que se arrastava há muito tempo. Então, o Flamengo queria o meia atacante De La Cruz e de forma direta, no cash mesmo, pagou 80 milhões de reais, cerca de 80 milhões de reais pelo uruguaio, diretamente pagando a multa ao River Plate e adquirindo o jogador um contrato de 5 anos. O De La Cruz, então, é o novo reforço do time do Tite, né? Que agora tenta renovar com o Everton Ribeiro também. E o Everton Ribeiro tem um contrato encerrando até o final do ano agora. Tenta renovar com ele. E o time do Flamengo cada vez mais forte, tentando fazer uma temporada melhor que esse ano. Esse ano não teve nenhum título, né? Perdeu todas as decisões. O Flamengo entrando forte em 2024. E ele colocou aqui no vídeo: Nação, tamo junto em 2024. O melhor está chegando, disse De La Cruz no canal do Flamengo, Antônio. Quantas? 67 milhões, quase 80 milhões. 80 milhões pelo De La Cruz. Eu vou fazer posso fazer uma pergunta? Vai. Você que é um conhecedor do futebol. Manda! Compensa? Vale? Cara do céu. É bom jogador. Inegavelmente é bom jogador. 26 anos. Talvez o Flamengo tenha aí algum dividendo, né, no futuro. Eu digo alguma negociação. Tecnicamente eu acho que vai acrescentar, né, com a Arrascaeta, com o entrosamento que ele tem com o camisa 14 do Mengão, fora o relacionamento, né, futebolístico que ele tem com o jogador na Celeste Olímpica. Agora, cara, 80 milhões é grana, hein, Lupinho? Bom, eu vou ser sincero, você não respondeu Fugida, a pergunta. Eu vou perguntar pro meu amigo Fábio Chaib. Vamos lá, então vamos matar. 80 milhões no De La Cruz? Não. Eu acho que um time brasileiro não teria. Não. O Flamengo tem condições, mas acho que não serve 80 milhões num jogador só. Creio que montar um time com outros jogadores seria mais interessante. Mas o Flamengo é um sonho antigo do Flamengo, né? A negociação se arrasta há um ano.
Flamengo apostando todas as fichas nele Eu tô pra com o mudar Fabião também, a não cara do compensa. time. E sabe que eu fiquei com dó? Porque teve uma torcedora do River, né? né? Ficou triste com a partida do De La Cruz. Eu me emocionei um pouco, né? Pra você ver como é que o futebol é encantador, né? Não é só futebol. Não né, é só Antônio Lupe? futebol, Não é muito maior que isso. E eu estava lendo aí, né, no Twitter, e alguns companheiros de profissão, e de uma maneira muito salutar, pegando aí esse vídeo da menininha, da torcedora do River Plate, sugerindo ao Flamengo que trouxesse a menininha na apresentação do De La Cruz. Quem sabe o Flamengo conquiste mais uma torcedora, através né? aí da chegada do De La Cruz. Vamos aguardar, né? Tem aqui o Nicolas De La Cruz Arcossa. Nasceu dia 1º de junho de 97 em Montevidéu. Profissionalizou-se com 18 anos em 2015, quando defendia o Liverpool do Uruguai. No Liverpool, 36 jogos e 8 gols. E no River Plate, toda a história foi contada. Um jogador que conquistou muitos títulos e hoje é uma das referências da seleção uruguaia, sendo inclusive o carrasco da seleção brasileira, né, no último jogo, no último confronto, valendo pelas eliminatórias. E o Flamengo fala em Matias Vinha também, né, o Fábio Scheibe? Exatamente, o jogador pertence à Roma, da Itália, está emprestado a outro time italiano, mas a Roma só aceita vendê-lo. O Flamengo, a princípio, queria um empréstimo do jogador, mas a Roma só aceita vendê-lo. O jogador que fez história no Palmeiras também, conquistando a Libertadores, pode estar retornando ao futebol brasileiro. A negociação deve avançar nessa semana. Tá certo. 11 horas e 28 minutos, eu dei o destaque aqui sobre a NBA, o grande clássico Boston Celtics e Lakers. E você, Antônio Lupe, sussurrou na redação hoje com o nosso Enzo, aquela resenha matinal, que você passou o dia 25 praticamente dilacerando NBA. E você acompanhou esse jogo, um baita clássico, Antônio. Jogaço de basquete, aconteceu ontem, também assisti a partida entre Denver Nuggets e Golden State. O Denver venceu por 120-114 e acompanhei também esse clássico do basquete norte-americano, o Celtics contra o Lakers. Jason Tatum jogando uma barbaridade. Um jogaço de basquete. O time do Celtics está bem forte aí. Posso colocar um dos candidatos, ele que lidera a Conferência Leste com 23 vitórias. E o que chama a atenção é que o Lakers, né? O Lakers, ele... Deixa eu pegar aqui a classificação do Lakers. Tá começando mal de novo. Ele e o Golden é o nono. O Lakers é o nono. O Golden é o 10º da Conferência Oeste. Isso aí não, hein? Se não abrir o olho, depois fica tarde. Mas esses times conseguem reagir na reta final. Mas ontem foi uma rodada muito interessante. Gostei. Aliás, sabe quem pegou a camisa do LeBron? Sei, mas... Por favor. Sterne. Vini Júnior. Vini Júnior foi até o local da partida e pegou uma camisa do LeBron. O LeBron também ganhou um presentinho ali do Vini Júnior. É legal ter essa troca de esportes, ídolos do futebol, ídolos do basquete. Eles se conversam. 11 horas e 29 minutos, meu caro Valmir Bortoleto. Tem mais um tempinho? O público nos abraça, Antônio Lupe? Vamos ver aqui, tem mais mensagem chegando aqui. 991869070. Torcedor da Ponte, gostou da permanência do Elvis? Já o Lupe traz detalhes. O camisa 10 permanece na macaca. E o Guarani, renovação de Bruno Mendes, que é ídolo do Bugrão. E também contratações chegando no estádio Brinco de Ouro, Lupe. Desejo um ótimo ano novo e sucesso para todos da equipe de esportes. Hoje mais mal acabados que o normal. Abraços de muita saúde do sempre amigo José Luiz Pires, o poeta semeador. Obrigado. Feliz ano novo e vai Bugrão. Quem mandou mensagem foi o Gustavo Coelho. Obrigado ao Gustavo pela participação. Também recebemos uma mensagem de áudio aqui do Fernando. Grande Fernando, tá aqui com a camisa da Ponte Preta. Já vou ouvir. E quem sabe a mensagem vai pro ar. Participações através do 991869070, repórter CBN. Repórter CBN. Terça-feira, 26 de dezembro de 2023. A Petrobras divulgou o edital de um concurso com mais de 6 mil vagas e salário inicial de R$ 5.800.
Os interessados precisam ter ensino médio ou técnico completo. Há vagas em cargos como enfermagem do trabalho, logística de transportes e química de petróleo. As inscrições começam no dia 28 de dezembro. Elas devem ser feitas no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. Já as provas devem acontecer em março de 2024. O presidente Lula entrou em recesso e só deve retornar no dia 3 de janeiro. De acordo com o portal G1, o petista vai passar o recesso na base naval de Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro. Ele estará acompanhado da família e da primeira-dama Janja. O local é administrado pelas Forças Armadas do país. A consultora econômica Zeina Latifi afirmou ao jornal da CBN que a regulamentação da reforma tributária será o principal compromisso do governo na área econômica de 2024. São 71 pontos que devem ser regulamentados. Para a economista, a disciplina fiscal e o corte de gastos obrigatórios também devem ser pontos de atenção para o governo federal nos próximos anos. Zeina Latifi estimou que a taxa básica de juros do país continuará caindo no ano que vem, alinhada à queda da inflação. Mesmo assim, o Banco Central deve manter a Selic em um patamar elevado. A taxa hoje está em 11,75% ao ano. Os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul estão sob alerta de perigo para temporais, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia. A última semana do ano também deve ser marcada por calor, com alguns alertas para chuvas intensas espalhadas pelo país. No horário de Brasília, 11h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, em Brasília, temos informações com a repórter Milena Teixeira. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde para os nossos ouvintes. Gabriela, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acaba de afirmar que vai se reunir com o vice-presidente Geraldo Alckmin ainda nesta terça-feira para despachar as medidas para compensar a desoneração da folha de pagamento. Sem dar detalhes dessas ações, Haddad disse que pode divulgar ainda hoje quais são essas medidas após se encontrar com Alckmin. A gente lembra que essas ações devem ser divulgadas pela equipe econômica e que elas têm o propósito de compensar a perda de mais de 20 bilhões de reais em arrecadação do governo. Além disso, a Fazenda também deve apresentar uma alternativa para evitar a judicialização do benefício. A desoneração da folha de pagamento foi vetada pelo presidente Lula. No entanto, o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial. Gabriela. Obrigada. Informações em Brasília, da Milena Teixeira. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlos Eduardo de Freitas. 11h35. Nós estávamos aqui numa resenha sobre Série B de Campeonato Brasileiro, contratações, chegadas, e já vamos aprofundar Guarani Ponte Preta com permanências, contratações no Guarani, permanência na Ponte também. Mas eu vejo aqui, meu caro Fábio Scheibe, o Ituano com Bruno Alves. Já estou aqui com a arte.
Bem-vindo, Bruno Alves, ao gigante do interior, Fabião. Você tem a ver com esta contratação, Bruno Alves? Não. Mas o Ituano postando jogadores de renome, né? De jogadores com um perfil mais experiente, né? Tentando algo nessa Série B e também no Campeonato Paulista. Já tinha acordo com o GPR, apesar de não ser um jogador tão experiente assim, já tem uma rodagem, né? O Bruno Alves é um jogador, um atacante que... Opa. O Bruno Alves, ele teve uma pequenina passagem, né, pela Ponte Preta em 2022. Fez 6 jogos só, pelo menos consta aqui na ficha. 2022 estava no meu período em Goiânia, não acompanhei a Macaco. Nossa, confesso. Mas ele passou pela Ponte, ó. Ele veio do Remo. Sim. 32 jogos, 7 gols. E aí ele se transferiu para Ponte Preta. Sim, lembro. Quer dizer... E depois voltou para Belém para jogar pelo Paysandu. 34 jogos e 4 gols. É um jogador experiente, ó. 31 anos. O Ituano fortaleceu. Não confundir com o zagueiro Bruno Alves. Sim, né? Mas na Ponte foi muito mal, né? E pegou a Ponte também num momento muito difícil, que ele tem aí boa sorte. Ô, Fabião, o que se fala, brincadeiras à parte, o que se fala em Itu com relação ao Campeonato Paulista? É campeonato de permanência? É uma reestruturação para fazer uma Série B melhor do que fez nesta temporada? Quais são as boas nos corredores do Novelli Júnior? O foco realmente é fazer uma temporada de Série B melhor do que foi desse ano, né? Lembrando que ano passado o Ituano ficou a uma vitória do acesso inédito para a Série A do Brasileirão e nesse ano foi muito mal, lutou contra o rebaixamento até a penúltima rodada. Mas no Paulista também o Ituano tem tradição, né? Tem 2 campeonatos paulistas. Esse ano acabou batendo o Corinthians em Itaquera nos pênaltis. Uma grande atuação de Jefferson Paulino. Depois acabou perdendo na semifinal para o Palmeiras. O Ituano que pretende fazer um campeonato paulista sólido, sim, mas está apostando todas as fichas na Série B para fazer uma temporada melhor do que foi esse ano, né? Que ficou lutando contra o rebaixamento. E a gente sabe que uma queda para a Série C é muito difícil para os cofres do clube. E o Ituano aposta em jogadores não tão renomados, mas que aqui, sem tanta pressão, acabam dando certo, né? Jogadores que jogam mais tranquilos, né? Sem tanta pressão da torcida. Mas o Ituano pretende, sim, fazer uma temporada melhor do que foi desse 2023, viu, Carlão? Falam, né, os matemáticos e as últimas temporadas, elas mostram também 12 pontos, né, a linha de corte mais ou menos aí para a permanência na primeira divisão do Campeonato Paulista. 11h39. Fábio Chaib, e aí? Palmeiras com Caio Paulista, São Paulo, renovação de Lucas e a saída de Caio Paulista, Santos tem o Jorge, Aderlan pode desembarcar na Vila Belmiro, Corinthians com nomes aí mais modestos. O que traz da capital, Fábio Chaib, os grandes do nosso estado? Sem dúvida nenhuma, o que chama a atenção dos clubes paulistas esses últimos dias foi essa negociação, né? Essa virada de mesa, assim, esse chapéu que o Palmeiras está dando no São Paulo. São Paulo que tinha o Caio Paulista, um dos grandes jogadores da temporada, titular absoluto com o Dorival Júnior, fez uma grande temporada. Lateral esquerdo, que está emprestado pelo Fluminense para o São Paulo até o dia 31. O São Paulo tinha sinalizado que iria comprar o jogador, já tinha até acertado com o empresário do atleta, o Eduardo Uran, essa compra, mas queria fazer a forma parcelada. No total, seriam 3,5 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais. Mas o Palmeiras acabou atravessando o negócio com a contratação do atacante Bruno Rodrigues. Eduardo Uran é o mesmo empresário de Bruno Rodrigues, acabou veiculando a hipótese de Caio Paulista desembarcar no Palestra Itália. O Palmeiras foi forte para a negociação, ofereceu 3,5 milhões de euros para o Fluminense de forma direta, em uma parcela só, né, à vista, e acabou agradando aos tricolores lá das Laranjeiras essa forma de pagamento. Então o Palmeiras acabou ultrapassando o São Paulo falou que ia pagar parcelado e acabou quase que desistindo já da negociação. O próprio jogador já tirou até o nome do São Paulo do seu Instagram, a torcida já ficou na bronca com o jogador, e até o dia 31 deve se concretizar esse negócio, o Caio Paulista então pulando o muro. Mas o São Paulo, como você disse, assinou a renovação com o Lucas Moura, 3 anos de contrato com o Lucas Moura, e tenta agora outro atacante. O Ferreirinha é a bola da vez, já foi veiculada a hipótese anteriormente de Ferreirinha reforçar o São Paulo, mas o São Paulo deve ir forte para contratar o atacante do Grêmio.
No Santos, o Santos contratou em primeiro reforço para a temporada é o meio-campista Juliano. Estava no Corinthians, Juliano acerta por 1 ano com o Santos, estava livre no mercado depois de deixar o Parque São Jorge, e o Santos também anunciou a permanência do goleiro João Paulo. E agora está prestes a anunciar Jorge, lateral esquerdo, que já jogou na Vila Belmiro em 2019, estava no Fluminense, mas emprestado pelo Palmeiras, e também Aderlan, do Red Bull Bragantino. E no Corinthians, o Corinthians está contratando o zagueiro Adriano Martins, de 26 anos, bom zagueiro do Novo Horizontino, se destacou nas últimas temporadas no time de Eduardo Batista, e é um reforço regional para o Corinthians, que deve ter a venda de Moscardo, Gabriel Moscardo, para o PSG, e ainda tenta a permanência do volante Michael. Michael é emprestado pelo Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e o Corinthians tentando um novo empréstimo, jogador, Mano Menezes gosta muito dele. Com a possível perda de Moscardo, o Michael deve ganhar mais espaço no Corinthians, viu, Carlão? Aí, realmente o que chama atenção é essa saída do Caio Paulista, né? Este acerto, aliás, do Caio Paulista com o Palmeiras. O Caio foi importante, sim, no São Paulo, principalmente nos jogos contra o Palmeiras, em que ele se destacou, foi um protagonista na Copa do Brasil e chama atenção. É mais uma história, né, Fabião? Nós falávamos aqui, Richarlison, Ilcinho, o próprio Dudu, né? Lembra demais aí, Fabião, alguma... teve o Allan Kardec também. Allan Kardec, bem lembrado, Allan Kardec. Eu tava vendo aqui no Twitter, mas não foi uma disputa, uma briga. O Evair, né, também, que foi pro São Paulo, depois de ter conquistado muito no Palmeiras. O Júnior lateral? O Júnior, ele não foi, ele não pulou o muro, né? Ele estava no Atlético Mineiro, estava no futebol do exterior, e ele acerta com o São Paulo e foi muito bem, né? O Júnior... Teve também o caso Wesley, lembra do Wesley? O Wesley, teve o Michel Bastos. Michel Bastos, né? Cara, o Wesley eu tinha certeza que no São Paulo ele iria se reencontrar e não aconteceu. O Michel Bastos, ele foi do Palmeiras para o São Paulo. Teve momentos no São Paulo, mas também não foi ali um grande reforço. O que chama a atenção nessa contratação, né, possível contratação do Caio Paulista pelo Palmeiras, é a versatilidade, né? Isso é mais um indicativo, né, que o Abel, mesmo com aquela entrevista, aquela divulgação do Palmeiras, que ele ficaria para 2024, mas muita gente ainda com o pé atrás, mais um indício de que ele realmente vai permanecer pelo menos até o fim do contrato, né? Ele gosta desse tipo de jogador. Ele já tentou fazer muito com o Mike, com o Rocha também, né? O Marcos Rocha. E o Caio Paulista no São Paulo fez bem essa função. Então é um jogador que pro Palmeiras interessa principalmente para aquilo que o Abel entende e pode ser mais uma peça, uma carta nesse baralho do Palmeiras para a temporada 2024. Então, a diretoria entende que é um investimento que pode, sim, dar certo no esquema tático do Abel e, quem sabe, se for bem, vender como fez o Arthur, né? Compra com valor, depois vende por um valor a mais. Ainda tem mercado, né? Ainda tem mercado, essa versatilidade, né? Realmente, com o Mike, ele jogou, né? Pelo lado direito, o Mike na segunda linha, ora o Marcos Rocha, o Caio Paulista, que tem esta versatilidade. Ele é um atacante de origem, mas no São Paulo se firmou como um lateral esquerdo. E o Abel agora tem esse tipo de jogador pelo lado do campo. Na direita ele está bem servido com o Marcos Rocha e com o Mike. E agora, do lado esquerdo, ele pode querer se permanecer, o próprio menino, né, o Vanderlan, e agora com o Caio Paulista. Eu fiz uma pergunta a um São Paulino aqui no nosso prédio, bastidores. Nos bastidores, aqui nesse complexo de comunicação gigantesco. E ele disse assim, o Caio Paulista, ele é bom jogador, o problema é que tem hora que ele não usa a cabeça, ele não pensa para fazer a jogada. Vamos aguardar, né? Mas que ele tenha boa sorte aí, provavelmente com a camisa alviverde. 11h45. Vamos para Campinas? Ou vamos para os nossos clubes, né? Guarani e Ponte Preta. Vamos com o Bugre, meu caro Antônio Lupe, com reforços, com a permanência de Bruno Mendes, a preparação bugrina para o Campeonato Paulista, estreia contra o Corinthians. O Guarani começa amanhã, né? A pré-temporada visando 2024. A apresentação do elenco está marcada para as 3h da tarde no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e a programação vai ser a seguinte: amanhã tem os exames, né? A apresentação marcada para as 3h da tarde.
Na quinta-feira, treinamento em 2 períodos, 8 horas da manhã e também às 3 horas da tarde. Sexta-feira, a mesma coisa, 8h30 da manhã e depois às 3 da tarde. E no sábado, apenas no período da manhã. Depois os atletas serão liberados para passar aí a virada de ano com os familiares. Só que dia 2 a rapaziada tem que estar em Campinas, porque aí começa em definitivo a pré-temporada. O Guarani até agora já anunciou 5 contratações. A gente lembra ao torcedor bugrino que o Ryan, zagueiro, foi o primeiro reforço oficializado. Depois, no mesmo dia, o Helder, lateral esquerdo, que veio do Criciúma, o Anderson Leite, meio-campista, que veio do CRB, o atacante Gabriel Santos, que estava no Sport e pertence ao São Bernardo e chega por empréstimo ao Bugre, além do atacante Reinaldo, de 22 anos, revelado pelo Criciúma, que estava no futebol português, além da renovação de Bruno Mendes, que assinou o contrato com o Guarani até o fim de 2024, com mais de 100 jogos, formado na base do Bugre. Bruno Mendes, mais um ano, vai defender o Guarani. Ele é o terceiro maior artilheiro do século do clube, com 31 gols, e nesta temporada, como eu disse, atingiu a marca de 100 jogos. Para por aí? Nananina não. A expectativa é de mais anúncios, pelo menos até o final do ano. O Juliano Camargo, superintendente de futebol, na sua entrevista de apresentação, disse que pelo menos 10 reforços seriam contratados. Já foram 5. A expectativa de pelo menos mais 5 nomes para a disputa do Campeonato Paulista. Como você disse, o Guarani estreia dia 21 de janeiro. É claro que a tabela vai ser detalhada contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Olha, é inegável a qualidade do Bruno Mendes, é inegável a identificação do torcedor bugrino com o Bruno Mendes, que é cria, né? Ele é da base bugrina, fez parte da campanha vitoriosa de 2012, do vice-campeonato. 2018 foi campeão da Série A2 sob a batuta do técnico Humberto Louser. E ano passado teve uma temporada regular. Eu acho que fisicamente o Bruno Mendes ficou um pouco abaixo, por isso não pôde ajudar muito, principalmente na reta final, quando visivelmente faltou fôlego à equipe do Guarani. O que pode ter atrapalhado o Bruno na temporada 2023? Ter chegado ali entre Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro da Série B. Ele estava no futebol asiático e a gente sabe que o calendário lá é muito mais humano do que o calendário brasileiro. E aí existe sim a adaptação, a parte física, até entrar nos eixos demora um pouquinho. Mas ele teve 1 ano ou meio ano para entrar nos eixos. Mas é difícil. Um dia estávamos com o Yuri Tanque aqui no Arena e ele disse que no Brasil se joga muito e realmente acaba estafando o jogador. Então, fisicamente, o Bruno Mendes ficou um pouco abaixo. Fez gols importantes, principalmente o gol de empate do Guarani contra a Ponte no estádio Moisés Zucarelli. Depois teve uma sequência boa, marcando 2 gols contra a Chapecoense, logo em seguida ao derby. Mas aí o Bruno Mendes não conseguiu ajudar mais. Agora, eu espero que nesta temporada de 2024, fazendo a preparação desde o início no Guarani, a pré-temporada, tudo leva a crer que o Bruno Mendes poderá ajudar muito mais aí o Bugre em 2024, a começar já por 21 de janeiro, provavelmente aí a data base, né, para a estreia do Guarani contra o Corinthians, que ele tem aí um 2024 bem melhor do que fora a temporada 2023. E as contratações, né, Lupe? Ainda contratações assim que não empolgam o torcedor e ao mesmo tempo a gente entende que financeiramente o Guarani passa por problemas e por isso não quer fazer loucuras neste instante, neste início de temporada, e que o técnico Humberto Louser consiga aí montar um elenco coeso, um elenco forte para fazer um bom campeonato paulista, pelo menos um campeonato paulista de segurança, sem passar muito susto. Eu não sei se você lembra aqui, porque dessas contratações, a mais conhecida, eu acredito que seja o Ryan, até pela passagem que teve aqui na Ponte, o Leite também, né, o Anderson Leite, volante também, mas esse Reinaldo, eu confesso que tenho pouquíssima memória. Reinaldo, Santa Clara ele estava, né? Isso, as notícias que a gente acabou recebendo, ele fez parte daquele elenco campeão da Sul-Americana do Atlético Paranaense, mas não foi muito longe, aliás, de ser um protagonista. Mas
estas contratações, elas dão a entender realmente que o Guarani financeiramente não vive um bom momento, talvez se organizando ou canalizando uma fatia maior para alguma contratação ou alguma renovação de contrato. O Regis fica até 31 de dezembro, O contrato do Regis termina dia 31 de dezembro. Não se fala, né, Lupe, de negociação, de permanência, de saída. Não, até existia, né, a informação de uma cláusula, né, que ele poderia renovar de forma automática para 2024, mas o Guarani, por enquanto, ainda não se manifestou a respeito da renovação de contrato do Regis. No BID, né, no quadro ali de registros da Federação Paulista de Futebol, o Regis tem contrato com o Bugre até domingo, dia 31. Vale a conversa, vale a negociação, mas eu acho que algumas situações elas precisam melhorar, principalmente falamos agora do Bruno Mendes, a parte física, o Regis também precisa não só a parte física como a parte técnica, né? Infelizmente o Regis ficou devendo na temporada 2023, a gente sabe que ele tem muito a oferecer para o Guarani, tem muita qualidade, é um cara, é um jogador caro, né? Ainda é um jogador caro e o Guarani vai precisar sentar e estudar muito a possibilidade aí de uma permanência do camisa 78 do Bugrão. 11h52, um rápido intervalo e daqui a pouco todas as notícias da Ponte Preta. Em 2024, a CBN Campinas continuará contando histórias e vivendo o futuro com você. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h54. Será que temos participações mais? Então, deve ter, né? Deve ter. CBN Esportes parando a cidade de Opa! Campinas. Quem mandou mensagem aqui pra gente foi o Lopes. Ele falou, teve o Lúcio, zagueiro, quando vocês falaram de Palmeiras e São Paulo. Verdade, Lopes. Bem lembrado. Várias contratações, né, nesse estilo, né? São Paulo, Palmeiras, Palmeiras, São Paulo. Aqui a gente fala pulou o muro, né? Os dois lá literalmente pulou o muro, né? Em Campinas a gente fala subiu a avenida ou desceu a avenida, né? Lá em Belém atravessou a avenida, né? É pertinho? De um lado fica o Paissandu. Você já foi, Lupe? Já fui 2 vezes pra lá. Gostei. Mangueirão. Deixa eu pegar na Curuzu. Eu fui Baetão, eu fui né? no Mangueirão, no estádio do governo, né? Antes da reforma, e fui na Curuzu. Fiz ponte 4-0 lá na. Lembro desse jogo. João Brigatti era o técnico. João Brigatti. Quem fez um golaço foi Natan. Lembra? Natan. O Berimbau fez gol, fez acho que 2 gols. Verdade. Vamos de ponte, então? Vamos. 11h55. O 10 ficou, Lupe. Ainda não é oficial, né? Não é uma informação que a ponte acabou divulgando em suas redes sociais, mas conversei agora há pouco com um dos representantes do Elvis e ele afirmou. Mandei a mensagem, aí, já deu certo? Logrou êxito? Ele falou sim. Boa. Acertamos a renovação. Deixa eu até pegar a mensagem aqui, ó. Sim, renovação. Chegamos em um acerto
E essa renovação do Elvis, a informação inicial foi publicada pelo Wendel Coral, jornalista, e o que eu consegui apurar, que o contrato do Elvis ele tem validade até dezembro de 24, e dependendo de algumas metas que o Camisa 10 atingir no decorrer do ano, já existe uma renovação, entre aspas, automática, se essas metas forem cumpridas, para 2025. O Elvis ele teve um papel importante na Ponte Preta em 2022, né, naquela temporada meio que aos trancos e barrancos na Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série A2, ele teve uma participação de liderança, ajudando a Ponte Preta, inclusive foi o cara que bateu o pênalti, que deu o título para a Ponte Preta. E na Série B acabou oscilando, mas na reta final fez um gol importantíssimo contra o Tombense e foi um dos caras aí na permanência da Macaca. Ele vai para a terceira temporada, em 2022 foram 15 jogos pela Ponte Preta, marcou 3 gols e deu uma assistência. Já em 2023 foram 38 jogos, alguns como titular, outros entrando no decorrer das partidas, 5 gols e 9 assistências. Então, Elvis, ainda falta o anúncio oficial, mas fica na Macaca em 2024. Tá aí, uma boa notícia. O Elvis, mais ou menos, guardadas aí as devidas proporções, semelhante ao Bruno Mendes, né? O Guarani que acertou a permanência. Uma tremenda identificação com o torcedor pontepretano. Tecnicamente, a gente não precisa falar nada, porque ele já provou, já mostrou do que é capaz. Agora, o Elvis precisa fisicamente entregar mais, né? Eu creio que vai ser melhor, vai ser bom para ele, para a Ponte Preta, então nem se fala, porque ele tem muita qualidade. É uma boa notícia para o torcedor pontepretano, que está desanimado com a montagem do elenco. Até agora nenhum nome realmente foi anunciado, e a presença do Elvis, a permanência do Elvis aí é um recado aí de que pelo menos o meio-campo vai estar bem servido com relação à criação, à armação das jogadas, mas que o Elvis possa ajudar mais do que ajudou neste 2023. Ajudou muito na Série A2, como o Lupe passou aí o histórico. Na Série B foi uma referência na campanha de permanência. Os 3 últimos jogos o Elvis foi fundamental, não só pelo gol em Tombos, mas a participação lá em Caxias do Sul, jogando muita bola, contra o CRB também, e assumiu o papel de liderança, de ser um defensor, um representante do técnico João Brigatti dentro de campo, e a Ponte vai precisar deste Elvis, comprometido, bem fisicamente, porque tecnicamente ele tem muito a render. É uma boa notícia, sim, eu entendo desta maneira a permanência do camisa 10 pontepretano. A Ponte que não oficializou, por enquanto, nenhuma informação também a respeito da data da apresentação, quando o elenco começa os preparativos para a temporada do ano que vem. Por enquanto, nenhuma divulgação por parte da Ponte. Tá certo, 11h58. Fábio Chaib, as últimas aí da capital, do mundo da bola. Gostou da permanência do Elvis com a camisa da Macaca? Fundamental, né? Após saídas de Pablo Diego, de Fábio Sanches, do próprio Arthur, do Kaique França, os pilares do time, o Elvis é fundamental nesse esquema da Ponte Preta, vai ser o cara da Ponte. Ainda falando um pouco sobre Ponte Preta, o Lupe sabe tudo sobre Ponte, mas uma notícia que chega lá de Minas Gerais, que envolve não a Ponte Preta, mas emoções, mais sentimentos de emoção para o torcedor da Ponte Preta. O goleiro Ivan, que fez carreira, foi lançado pela Ponte Preta, está acertando a ida para o América Mineiro. Corinthians, que detém os direitos do jogador, vai emprestá-lo por uma temporada para o Coelho. Ele tem contrato com o Timão até o final de 2025. Jogou no Vasco ano passado, não acabou não atuando, fez apenas 3 partidas. E Ivan, então, está indo para o América Mineiro para jogar a Série B, viu, Carlão? Tá aí o Ivan. O Ivan parece que tomou um rumo... não sei se é o rumo errado, né? Financeiramente não, né? Até porque ele é um cara que... não sei se está realizado, mas próximo de. Agora, não sei, foi pro Corinthians, ali o Cássio é difícil jogar, cara. Mas eu vou falar uma situação para você. Dificilmente ele teria um outro destino, né? A não ser o Corinthians depois que saiu da Ponte, por várias questões, sim, né? Então, sim. Assim, infelizmente ele não teve chance, porque o Cássio ficou meio fora do alcance do Ivan, né? E aí tentou, foi pra Rússia, voltou pro Vasco. Quem sabe no América ele tem uma sequência aí e possa mostrar o seu valor. E vai ser um concorrente da Macaca, né? Porque o América vai disputar a Série B
do Campeonato Existe Brasileiro. lei do ex com o goleiro? Se ele pegar um pênalti, ele não pode comemorar. Eu acho que é uma lei do ex, não é? Mas ele não comemora ou ele comemora? Cara, eu acho que até em respeito ao América Mineiro, por exemplo, no caso do Ivan, ele tem que comemorar. Isso não é desrespeito à Ponte Preta, por exemplo, se um caso desse acontecer na Série B do Campeonato Brasileiro. Valmerzinhos, deu! 12:01, a gente volta no Arena, né, Lupe? Não tem essa de feriado, de prolongar, não, né? Que isso, a gente tá online. On fire, online, às 16h, o Arena aqui na CBN. Até lá, valeu! Repórter CBN.